Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor bendito, Senhor Deus eterno, nós queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para estudar a tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos que já chegaram. Senhor Deus, todos os teus servos, também aqueles que não vieram. Senhor Deus, abençoa poderosamente, dá-nos uma boa aula para a glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar? Vamos fazer, irmãos, a leitura na palavra do Senhor. Vamos aí para o livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 39. Capítulo 39, versículo 28. Tem muito versículo, irmãos, quem poderia ler aqui, mas vou ficar somente com esse aqui. 39, versículo 28. Diz assim: então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluir. Então, irmãos, esse texto aqui, eu estava procurando aqui um mais ou menos que dava para a gente encaixar, e eu gostei desse aqui, irmãos, porque esse texto vai falar: então saberão que eu sou Deus. Essa frase, irmãos, no livro, só no livro do profeta Ezequiel, ela acontece 32 vezes. E tem uma razão, irmãos, para Deus falar dessa forma. Todas as vezes que ele vai lançar uma profecia contra alguma nação, ele sempre vai dizer: e saberão que eu sou Deus. E para o próprio povo de Israel, ele vai dizer: e saberão que eu sou Deus. Tá? Então tem um objetivo, irmãos. Tudo isso que o povo estava passando aqui no cativeiro tinha uma razão: fazer o povo colher aquilo que eles plantaram. Olha para cá, irmãos, já começamos a aula, tá? Começamos a aula já. Fazer eles colherem o que eles plantaram, mas também, irmãos, mostrar para todas as nações que Deus é o Senhor, tá? Então, irmãos, já adianto, esse livro aqui, ele é o mais difícil de ser interpretado. Ele é o mais difícil de ser interpretado. Em algumas partes aqui, ele é muito difícil. Ah, pastor, só para os cristãos? Não. Para os judeus também. Porque existem coisas aqui, irmãos, que é muito, né, tem uma nuvem ali que não se consegue ter uma definição exata do que o profeta estava vendo. Então, vamos aí, lição de número 4, o livro do profeta Ezequiel. Então, a introdução, irmão, diz o seguinte: ele mostra aí um esquema para o estudo do livro. Toda vez que você ler o livro de Ezequiel, pega esse livro aí, essa revista, esse apostila de vocês aí, né, esse livro, e dá uma olhada, siga esse esquema que ele fez aqui, que vai ficar muito mais compreensível, tá? Eu não vou falar esse esquema do livro aqui, irmãos, porque vai ser o esquema que a gente vai seguir. Então, para a gente poder ganhar tempo aqui, eu já vou passar um pouco para frente aqui, tá? Introdução. Sobre Ezequiel, irmãos, pouco se sabe. O que nós sabemos sobre Ezequiel está aí, no livro dele. Tá? Então, não tem explicação, não tem uma história em outro local. Jeremias, a Bíblia vai falar em alguns lugares sobre ele, mas Ezequiel, irmãos, tem pouca coisa. E o que nós sabemos está no próprio livro, tá? Uma tradição apócrifa afirma que Ezequiel ele foi assassinado por um dos compatriotas no exílio.
na Idade Média, a tumba dele era vista em alguns dias de jornada de Bagdá. Quanto à data, irmãos, não tem dúvidas. Esse livro ele foi escrito no cativeiro. Não tem o que ficar, né? Foi escrito no cativeiro. O livro de Ezequiel sempre faz parte do cânone hebraico no Antigo Testamento e é encontrado nas diversas versões. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, Deus dá força. Tá? Então, tudo aí alusível e talvez até algo que iria acontecer mais à frente, né? Talvez sem saber, ele já usaria o nome dele lá no cativeiro como alguém que seria usado para dar força ao seu povo lá. Porque era justamente o que aconteceu com ele. De quem que ele era filho? Ele era filho de Buzi, sacerdote que operava no exílio, provavelmente descendente da família de Zadok. Irmãos, tem uma coisa interessante aqui. Lá no finalzinho, vai dizer que o sacerdócio que deveria continuar não seria o de Abiatar, mas seria o de Zadok. E lá atrás, irmãos, o sacerdote que estava em eminência e que tinha, né, um grande apreço pelo próprio Davi mesmo, o Davi tinha muito apreço por ele, era Abiatar. Mas devido ali, né, quando Salomão, no finalzinho ali, né, ele ficar do lado, não de Salomão, aí de Adonias, ele ficar do lado de Adonias e não de Salomão, Abiatar foi tirado desse plano. E Zadok, irmãos, ele entrou nesse sacerdócio. Por isso, uma coisa interessante é que ele também, Ezequiel, ele era da família de Zadok, né? Ele foi levado para o cativeiro quando? Na primeira leva. Quantas levas tiveram, irmãos, para o cativeiro babilônico? 3 levas. 3 levas, tá? Uma leva foi quando levou os sacerdotes, os sábios, né? As pessoas, os mais inteligentes, os mais ricos, todos foram levados. Isso aí tinha uma razão, irmãos. Primeiro, porque eles iriam usar essas pessoas lá, nas funções deles. Tá? E a segunda questão, porque eles tiravam essas pessoas, era para enfraquecer o reino. Eles ficariam sem essas pessoas, sem aqueles superiores, né? As pessoas ali, os mais inteligentes, ficariam, irmãos, os pobres, ficariam, né, alejados, irmão, de maneira nenhuma eles levavam, deixava para morrer lá mesmo, tá? Então era como que funcionava na época essa questão dos cativeiros, tá? Ao que parece pertencia à nobreza. Por que ele fala dessa forma? Porque os anciãos, eles vinham para se reunir com Ezequiel lá na casa dele. Exerceu seu ministério de profeta em Tel Abib, no norte da Mesopotâmia, no rio Quebar, em cujas margens ficavam os assentamentos dos exilados. Presta atenção numa coisa aqui, irmãos. Não é Tel Aviv de hoje. A Tel Aviv de hoje fica em Israel, ali do lado esquerdo, abaixo ali, né? Não é Tel Abib aqui, não é Tel Aviv de Israel. Esse Tel Abib aqui era lá na Mesopotâmia, junto do rio Quebar. Então era próximo do rio Tigre, como eu vou mostrar aqui no final um mapa daquela época, tá? Provavelmente nasceu próximo à cidade de Jerusalém, o nascimento dele, né? Onde deve ter vivido muitos anos antes de ser levado para o cativeiro. A data específica do dia em que entrou para o ministério profético está em 1, né? Capítulo 1, versículo 1, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Então, caso ele tenha começado seu ministério com 30 anos de idade, Ezequiel teria então 14 anos quando Josias, lá atrás, ele morreu. Então, a gente conclui, irmãos, que Ezequiel e Jeremias, eles foram chamados também muito cedo, para, no caso aqui, o sacerdócio, e Jeremias para ser também profeta. Tá?
cresceu conhecendo cada detalhe do templo, das suas dependências. Ele era uma pessoa que conhecia o templo, e isso vai influenciar em algo que Deus vai mandar ele fazer lá na frente. Tá? Aqui nós vamos até mostrar aqui uma gravura para os irmãos. Ezequiel profetizou no exílio durante o miserável reinado de Zedequias em Jerusalém, que terminou com sua prisão e morte. Então, irmãos, olha aqui uma coisa aqui, enquanto Jeremias estava lá profetizando em Jerusalém, em Judá, nesse mesmo período, irmãos, teve uma época, nesse mesmo período, Ezequiel já estava lá no cativeiro, profetizando também. Só que tem uma coisa aqui que eu coloquei no final aqui. Era bem diferente. Jeremias estava profetizando e passando por aquelas agruras todas que nós mostramos aqui. Ezequiel não. Ezequiel estava profetizando para quem? Para os crentes, para os tementes a Deus. Olha que coisa. Que certamente se Ezequiel ele foi martirizado lá, ele foi martirizado por um daqueles que foram depois em outra leva. Não pelos primeiros, porque os primeiros, irmãos, eles eram tementes a Deus. Então, as duas épocas de profecia, elas contrastam, elas chocam, né, uma com a outra. Jeremias estava passando por agruras, Ezequiel não estava passando. As agruras que Ezequiel ia passar eram por conta própria, era por Deus mandar ele fazer alguma coisa, mas não como Jeremias, que foi lançado num poço, né, que foi colocado preso ali em praça pública. Não, de maneira nenhuma isso aí aconteceu com Ezequiel. As pessoas de Israel que eram tementes a Deus foram as primeiras a serem levadas para o cativeiro da Babilônia. Eram como os bons figos profetizados por Jeremias, que nós falamos aqui. Aí nós entramos aqui no esquema do livro. Ele coloca aqui por ordem de acontecimentos. Ele não coloca como temas, como Jeremias. Tá? Ele coloca por ordem de acontecimentos. E aí, vamos aí. Profecias proferidas no 5º ano do cativeiro de Joaquim, o chamamento de Ezequiel e as profecias do futuro cerco da cidade a Jerusalém. E aqui tem esse esquema, irmãos. Não vou ler todo aqui, porque é o que nós vamos tentar seguir aqui até o final. Tá? Vamos começar aqui, então. Aqui também é o esquema. Vamos começar aqui. Profecias proferidas no 5º ano do cativeiro de Joaquim. Isso acontece do capítulo 1 ao 7. O chamamento de Ezequiel e as profecias do futuro cerco à cidade de Jerusalém. Tá? Então, nesse momento aqui, irmão, Jerusalém ainda não tinha sido cercada. Tá? Aconteceu as levas, mas ela não tinha sido sitiada, cercada. Que isso iria acontecer na terceira leva. Né? Então, irmãos, ele inicia já tendo uma visão. Qual foi essa visão? A visão dos querubins. E aí nós já mostramos aqui uma vez para os irmãos, mais ou menos, né, o jeito que a IA, ou a inteligência artificial aí, ela fez ali do que seriam esses querubins. Irmãos, era uma imagem grotesca, é uma imagem nunca que a gente diria, não teria como explicar aquela imagem de forma nenhuma. Tá? Então, os querubins, irmãos, eles tinham uma particularidade, irmãos, porque alguns falam, irmãos, que o querubim, ele não é um anjo. Eles são seres viventes. Eles são chamados de seres viventes. Tá? Toda vez que fala sobre querubins, né, Ezequiel vai falar seres viventes. Então, alguns defendem que eles não são classes de anjos. Tá? Mas isso aí é um debate. Um querubim ungido. Ele era um querubim ungido, mas foi deposto. Né? Então, por isso aí você nota que essa feição aí que as pessoas colocam do diabo, irmãos, não tem nada a ver. O diabo com chifre, o diabo vermelho, né?
poderia até ser vermelho, mas por outro lado aí, mas não está tudo bem. Então, vamos esquecer isso aqui, né? Mas com um rabo. Aonde está escrito isso? Isso aí, irmãos, são gravuras que foram feitas na Idade Média e passou até hoje, que, né, tá com tridente na mão. A Bíblia não fala que ele tem tridente, tá? E por aí vai. Então isso aí, a feição do diabo, eu não sei qual é e não quero saber também, que fique bem claro, tá? Então temos aí, então, aí na Bíblia Sagrada mostra os querubins, né? No Éden, porque quando o homem pecou, né? Foi colocado ali um querubim ungido, um querubim também ali na entrada do jardim do Éden, com uma espada desembainhada, né? Isso aí mostrando proteção. Eles estavam sobre a arca da aliança, tá? E alguns, até mesmo aqui o autor, eles dizem que os serafins e os querubins podem ser a mesma coisa. Tá? Isso aí é uma polêmica, mas eu creio que existe uma classe que é serafim e existe uma classe que é querubim. Tá? Não é igual aquele irmão que foi pregar, né? E aí ele chegou e falou assim: irmãos, quando chegar lá no céu, nós vamos ver os surubins, né? E os querubins e os surubins. Aí o irmão falou assim: irmão, não é surubim não, é serafim. Eu não sei qual peixe que é, mas nós vamos ver lá no céu. Então, piorou a situação. Então, irmãos, ele fala uma coisa interessante aqui, que eu faço questão de ler, porque esses querubins aqui, irmãos, eles tinham 4 faces. Eles tinham 4 rostos. 4 rostos. Né? Um era de homem, outro de leão, outro de touro e outro de águia. 4 feições, né? Parece que Isaías ele vê tudo num só, mas parece aqui que Ezequiel estava vendo 4 pescoços, 4, né? 4 junções, um rosto para cá, um rosto para lá, mas cada rosto, um rosto diferente. Aí ele faz uma coisa interessante aqui, irmãos, ele coloca aqui sobre que Matthew Henry, né, ele fala aqui, ele dá uma definição muito boa sobre esses querubins, né? John Gill e Matthew Henry, eles resumem assim: os querubins são seres viventes, eles não são anjos, olha aqui o que eles falam aqui, ainda que parecido com eles. Os querubins são os 4 ventos do céu que saem de onde estão perante o Senhor. Esses seres, irmãos, têm privilégios de viverem junto do trono de Deus. Junto do trono de Deus. Na presença, eles veem a face de Deus constantemente. Tá? São seres diligentes, atentos à vontade de Deus, têm olhos por dentro e por fora. Tá? Tem sagacidade, vigilância. Possuem aí vai dividir aqui o porquê que eles têm essas 4 feições. Tem a força e a coragem de um leão, são incansáveis e diligentes na obra de Deus como bezerros ou touros, possuem sabedoria, prudência e conhecimento como homem, e prontidão deles em obedecer às ordens de Deus, e a capacidade de enxergar tem a característica de águias quando está voando. Eu não sei se vocês já viram, a águia, irmãos, ela é diferente dos outros animais, das outras aves. Ela não tem olhos para cá, ela tem olhos para frente. Ela não olha como as outras aves, que olham para os 2 lados. Não, ela olha como se fosse um olhar humano. E uma das características da águia, irmão, é que quando ela está voando, ela tem uma capacidade que nenhum animal dessa terra, e talvez nem o homem tem, de olhar o alvo dela uma distância muito grande. Tá? Então, aqui mostrando sobre essa questão do olhar destes querubins, né? E aí nós temos o chamamento e o comissionamento de Ezequiel. Aí vai começar a acontecer algumas coisas aqui, irmão. Deus dá um livro para ele e fala: come esse livro.
E ele pega e come na mesma hora, irmão. E não é para a gente ficar aí comendo. Esse dia chegou um homem aí na internet aí, pegando a Bíblia, rasgando com a faca e garfo, e fazendo bolo e comendo mesmo a Bíblia Sagrada, irmão. Para que uma bobagem dessa, irmãos? Para que uma bobagem? Isso é bobagem. Deus não manda a gente comer desse ponto. Aqui, irmãos, ele estava querendo mostrar alguma coisa para Ezequiel. E mostrando assim, olha, isso vai ser como a palavra que eu vou colocar na tua boca. Você vai ter que falar a minha palavra. Mas isso, irmãos, são situações que Deus coloca para a pessoa fazer. Agora, as pessoas hoje fazem isso aí, irmãos, como se uma coisa natural e normal. É igual o cheirador de Bíblia, né? Tem um cheirador de Bíblia também, né? Não, isso aí, para mim, uma pessoa dessa falta um parafuso. Para que isso, irmão? Não, a Bíblia é melhor do que qualquer droga. Meu Deus do céu, para que uma bobagem, mano? São coisas que não dá, sabe? Pra gente não dá, sabe? Aí, depois de comissionar o profeta, Deus levou a um vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Ezequiel se encerrou dentro de casa para não ser preso por seus compatriotas. Olha aí, já estava começando o problema. Aí, irmãos, acontecem alguns símbolos proféticos aqui. Aqui é que eu quero dizer para os irmãos umas coisas interessantes. Deus manda ele fazer uma maquete. A maquete era do quê? Do templo, que ainda estava em pé, lá em Jerusalém. E ele cerca, irmãos, aquela maquete com os pauzinhos assim, ó. E aí ele vai mostrar, e ele faz isso em praça pública. Aí Deus falou assim, olha, e você vai se deitar, mas você vai ficar 390 dias dormindo de um lado só. Você dorme desse lado aqui, e aí dava um tempo aí para ele poder virar para o outro lado, né? Isso mostrando, irmãos, o cerco que aconteceria a Jerusalém. Deus, e ele fez isso, irmão, para o povo ver na praça. Olha como que Deus trabalhava na vida de um profeta. Faz isso aí, irmão, na rua. É para chamar a atenção. Olha, irmão, é para chamar a atenção. Mas isso aqui para um caso específico, irmão. É para um caso específico. Deus queria mostrar, porque no cativeiro não tinha como ele escrever e mandar para todo mundo, irmão. Eles não tinham uma liberdade total no cativeiro, não, irmão. Tá? Então o profeta, ele pregava com as suas ações, mas isso, Deus mandando ele fazer. Deus mandando ele fazer. Ele não fazia porque ele queria fazer, não, irmão. Ele era obediente. Então ele fez essa maquete, ele se deitou esse tempo todo, 390 dias, e um dia para cada ano, então daria 3.900 dias, né? Daria, irmãos, o tempo todo para acontecer o cerco ali de Jerusalém, tá? Aí ele faz uma coisa interessante. Deus manda ele, irmão, Deus manda ele fazer uma navalha bem afiada. Aí o barbudo está aí, né? Aí ele deveria rapar o cabelo dele todo, rapar a barba dele toda também, e aí deveria fazer 4 coisas. Um pouco daquele cabelo e daquela barba, ele deveria jogar para o ar. Isso tudo em praça pública, mano. Isso tudo em praça pública. Ele deveria jogar para o ar uma parte. Ele deveria pegar uma outra parte, colocar ali e vir com um facão e bater em cima desse cabelo. Terceiro, ele deveria... vamos lá,
Isso. Deixa eu voltar aqui. Eu vou mostrar umas maquetes aqui para os irmãos logo, que eu coloquei aqui. Isso tudo, irmão, Deus querendo mostrar. Aqui, ele comendo o escrito, a maquete, e isso tudo para o povo ver, irmão. E o jeito de dormir também. Aqui ele entrando nas águas purificadoras. E aqui, irmãos, vamos lá. Ele raspando o cabelo, a barba. A primeira parte, ele deveria pesar, mas aí jogar para cima. A segunda, cortar. A terceira, ele deveria colocar ela no seu cinto. E a quarta parte, ele deveria queimar ela no fogo. E isso, irmãos, Deus estava querendo mostrar para as pessoas lá o que aconteceria com Jerusalém. Tão somente isso, irmão. Tão somente. Não tinha, irmãos, você vai ganhar, Ezequiel, você vai ganhar uma casa nova depois que você fazer isso aí. Negativo. Você vai ganhar, é o povo dizendo, esse cabra aí é um doido. Ezequiel ficou doido. A Bíblia diz que ele tinha que dormir. Dormir. Então, certamente, era toda noite. Ele deveria dormir numa posição só. Tá? Exatamente. Aí nós temos aí essa semana que passou aí, aconteceu um fato aí, de um pastor aí falar que pastores, obreiros, não pode ser barbudo. E sabe qual é o texto que ele usou para dizer que não pode ser barbudo, irmão? Ezequiel 5:1. Só que ele esqueceu que lá manda raspar a cabeça também. Já começa por aí. Então, aqui na igreja, na Assembleia de Deus, não poderia ter nem barbudo e nem cabelo, irmão. Igual nosso irmão ali, irmão pastor Elielton. Ali, obreiro, né? Eu tô chegando lá. E outra coisa, irmão, pelo amor de Deus, o Renato acabou de dizer aí, o que Deus queria mostrar? Sem barba, só falando só sobre a barba, não, sem barba, para o judeu, era desonra. O judeu, ele usava barba, porque era um motivo de honra para ele. Salmo 100, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, né? E por aí vai. Então, irmãos, o grande problema disso tudo é eu pegar textos do Antigo Testamento e começar a fazer costume, que não é nem doutrina. Costume. Doutrina é uma coisa, costume é outra, tá? Doutrina costume não gera doutrina. Uma boa doutrina gera bons costumes, tá? Mas a gente não pode pegar coisas lá do passado de uma pessoa que está no cativeiro, irmão. E Deus querendo mostrar algo para o cativeiro e querer colocar para o dia de hoje. E é o que estão fazendo, irmão. Para cima e para baixo aí. E aonde surgem as heresias, é nisso aí. E infelizmente, isso aí foi um vacilo. Tá? Um vacilo. Um líder geral fazer um negócio desse aí, negativo. Tá? Então, olha o que é essa situação aí. Vamos lá. Sim? Exatamente. Né? Irmão, é a tal da polêmica. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa bem simples aqui para o irmão. Não é o assunto nosso, não. Mas não fala que isso é doutrina, não.
Agora, se você colocar normas na igreja, regras na igreja, costume na igreja e falar, olha, nós achamos por bem não fazer isso aqui, sem tentar provar dentro da Bíblia, sem provar dentro da Bíblia, eu falar que está dentro da Bíblia e não está, aí, irmão, aí fica difícil. Aí fica difícil mesmo, né? Então, não é essa situação. Se você chegar num lugar aí, irmãos, aonde eu vim de um lugar, uma Assembleia de Deus, aonde é uma rigidez. É uma rigidez, irmão. Mas nós ficamos lá 7 anos. Mudam-se os sacerdotes, mudam-se as leis. A Bíblia diz isso aí. Então, irmãos, você vai de acordo. Agora, não chega num lugar ali e fala, não, vou ficar aqui batendo de frente com o pastor da igreja, eu vou mostrar para ele que não é desse jeito. Irmão, cuidado com isso aí. Então, irmãos, não pegue um texto de Ezequiel lá de dentro do cativeiro para poder fazer uma doutrina da igreja, não, irmão. Que a doutrina, ela já está feita já. A doutrina já está feita já. Tá? Então, cuidado com isso aí. Deixa eu voltar aqui. Tem uma pessoa que eu conheço, que eu estava falando testemunha, que saiu da igreja, que a igreja não deixava o carro, voltando no Facebook, e ela era mais nova, voltando, voltando. Ela veio para outra igreja, ficou crente, porque lá ela não usava o telefone. Não, mas ela, por incrível que pareça, ela fez certo. Não, ué, se lá não pode usar, né? Então saia, vai para outro lugar. Vai para o lugar. Aí, a igreja preta aí, da parede preta. Aqui não pode colocar parede preta. Vai para o lugar onde tem parede preta, irmão. Não tem problema não. Jogo de luz, skate. Vai, ué. Agora o problema é se vai para o céu ou não, né? Mas aí é com Deus. Ezequiel profetiza com o rosto virado para os montes, mostrando o castigo, tá? O castigo iminente de Israel. E aqui vamos para o 6º ano, cativeiro de Joaquim. Ezequiel mostra a condição espiritual do povo, prevendo punições severas. Aí ele tem um arrebatamento, irmãos. Ele tem um arrebatamento. Eu creio que passou-se os anos, né? Passou-se anos ali. O cabelo de Ezequiel voltou a crescer, porque ele tinha raspado, né? E a Bíblia vai dizer que Deus pega ele pelo cabelo, mas isso, irmãos, tudo ali foi um arrebatamento. Ele estava vendo isso acontecendo com ele, mas o corpo dele estava lá em Babilônia, e o espírito dele vai lá em Jerusalém. Irmão, e Deus mostra tanta coisa para ele, e mostra inclusive um que estava se levantando para profetizar coisas ruins, morrendo. Aí quando ele volta, que Deus traz de novo, ele fala assim, olha, eu estive em Jerusalém e vi a morte de um cidadão lá. E aconteceu mesmo. Olha como que Deus estava trabalhando com este homem, né? Então, ele tem esse arrebatamento, ele vai até o templo. Logo após acontece isso aqui, Ezequiel, Deus manda ele fazer uma mochila. Não é essas mochilas que a gente usa aí, não, mano, de colocar nas costas, não. Era um saco, era uma sacola, tá? E ele colocando algumas coisas, e Deus manda ele fazer assim, olha, quebra uma parede, faz um buraco nela, e você não vai entrar pela porta, você vai entrar sempre por esse buraco, entrando e saindo, e mostrando para o povo como que seria a entrada dentro de Jerusalém por Nabucodonosor. Ele vai falar contra os falsos profetas e a feitiçaria. Ele vai falar, irmão, contra as falsas profetisas que estavam também naquela época. E na letra E aí, irmãos, ídolos do coração. Deus vai falar o seguinte, irmão, que não é só o ídolo que a pessoa colocava na parede que era o problema. Os ídolos daqueles que estavam em Jerusalém já estavam dentro do coração deles. E isso aqui nós podemos trazer para as nossas vidas. Ídolo, irmão, não é somente aquilo que as pessoas estão se dobrando aí fisicamente, não. Ídolo pode estar dentro do nosso coração. E o que é o ídolo, irmão? E o que é a idolatria?
é tudo aquilo que tira o lugar que deveria ser de Deus. Isso é idolatria. Portanto, uma criança, um filho pode ser um ídolo, o esposo pode ser um ídolo, o carro pode ser um ídolo, tá? E esse ídolo aí, irmãos, você não está se ajoelhando diante dele, não. Você não está ajoelhando diante dos seus filhos, não. Mas você está ajoelhando no coração. E isso se chama ídolos do coração. Ele vai falar aqui sobre a grande iniquidade de Jerusalém, e aí, como Jeremias, irmãos, ele vai falar diferente. Lá em Jeremias ele vai falar, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, eu não voltaria atrás. Aqui não, ele vai falar, ainda que Noé, Daniel e Jó chegassem diante de mim, e só eles salvariam as suas vidas, nem a vida dos seus familiares salvariam. Olha a situação que estava em respeito a Jerusalém. A menina abandonada que cresceu e se tornou infiel, esse aqui é Deus falando sobre Israel quando foi tirada. Lá, né, quando não era nada, Deus trouxe ela, enfeitou ela, colocou, né, pendentes nela, o texto vai dizer dessa forma, cuidou dela, mas ela virou as costas. Aí ele vai falar sobre o enigma das duas águias. As duas águias aqui, irmãos, é Babilônia e o Egito, mas a videira é Judá. A responsabilidade, irmãos, é individual. Aqui, eu faço questão da gente poder ler a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Versículo 1 em diante diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tem de vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, e aí vai até o versículo 32. E aqui tem um ponto interessante, irmãos, que nós também temos que rechaçar isto. É a chamada maldição hereditária. Preste atenção, para o crente fiel, para o crente que aceitou a Jesus Cristo como Salvador, não existe maldição hereditária. E, irmãos, existem lugares, inclusive algumas Assembleias de Deus, que tem culto de quebra de maldição para crente. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Se existe culto de quebra de maldição para crente, é porque esse crente nunca aceitou a Jesus. Nunca aceitou a Jesus. Porque lá no Novo Testamento vai dizer que Jesus, ele cravou na cruz toda cédula de maldição que pesava contra nós. No dia em que você aceitou a Jesus como Salvador, toda maldição foi quebrada da sua vida. Agora preste atenção. Existem famílias, nesse caso, por exemplo, uma família em que o pai é beberrão, a mãe é uma beberrona, os irmãos são beberrões. A tendência é que aquele menino, devido à criação ali naquele ambiente, ele seja também um beberrão. A tendência. Mas isso é o ambiente. É o ambiente, tá? Por isso, irmão, se você ainda tem em mente que existe uma maldição na sua vida, deixa eu te dar um conselho. Dobra o teu joelho e peça para tirar isso da sua vida, porque sobre a sua vida tem bênção, e a maior bênção que tem sobre a sua vida é a salvação em Cristo Jesus. E preste atenção, no céu não vai entrar amaldiçoado. E se não vai entrar amaldiçoado, irmão, Jesus já fez isso na cruz. Tá? Por isso esse texto aqui, ele é bem enfático em dizer, o próprio Deus falando, parem de falar esse provérbio entre vocês, essa parábola entre vocês.
os pais comeram uvas e os dentes dos filhos embotaram? Aí ele vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. O filho, aí irmãos, volto só para encerrar essa parte aqui. Consequência é uma outra situação. Se uma família anda errado, irmãos, por incrível que pareça, aí sim, o que o pai e a mãe está fazendo de errado vai influenciar numa fatura nos filhos lá na frente. Quer ver um exemplo? Eliseu com aquela viúva. O cidadão fez dívida antes de morrer. Quem é que pagou o pato? A mãe e os filhos. E isso não é uma maldição hereditária. Isso aí são consequências do pecado de alguém. Tá? Então, tire esse negócio da mente de vocês de maldição hereditária para crente. Quando o G12 ele se instalou no Brasil e veio da Colômbia lá com César Castellanos, né? Você tinha que fazer isso. Você tinha que ir para os encontros, voltar lá no passado, e aí você ficava no escuro lá, e aí ia tentando voltar, fazer a pessoa voltar no útero da mãe. É a regressão. E aí você vinha lembrando de fatos que aconteceu. Hoje eu cheguei aqui, irmão, e ao abaixar ali, deu uma testada na escada ali. Aí bati ali, ai meu Deus, ai tal. Aí foi um momento ruim na minha vida, né? De dor. Aí, o que o pessoal do G12 fazia? Você vai voltar e vai pedir perdão, vai liberar perdão para todo mundo. Vai liberar perdão para todo mundo. Aí pronto, irmão. Chegava o pessoal, na época lá, chegavam os ônibus do G12, irmão. O povo tudo liberando perdão. E eu fiquei sabendo de gente que liberava perdão com poste. No poste, irmão. Aí eu ia liberar perdão para a escada. E lá no manual do G12 está escrito, libere perdão para os seus pais, libere perdão para o seu pai, libere perdão para sua mãe, libere perdão para os seus amigos, libere o perdão para Deus. Libere perdão para Deus, perdoe Deus. Agora, irmão, se isso não for uma blasfêmia, o que é então blasfêmia? Entendeu? Então, irmão, pelo amor de Deus, não entra por esse caminho de ficar, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Ao invés de você lembrar que o teu pai fez isso, fez aquilo, lembra do que o teu Pai Celestial fez por você. Lembra do que Jesus fez por você na cruz. É isso, irmão. Infelizmente, são heranças, aí sim, a Assembleia de Deus tem recebido essas coisas. E nós temos que enxotar essas coisas, irmãos. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. E isso é afrontar a palavra de Deus. Isso é uma afronta à palavra de Deus, tá? Então, a parábola do leão e da enjaulada e da videira é uma alusão aqui a Judá também, tá? 7º ano. Aí vai falar aqui sobre as predições da ruína futura de Jerusalém, histórico dos pecados de Israel. Ezequiel chama os anciãos para estar diante dele. Nessa frase aqui tem uma frase interessante, nesse texto aqui, irmãos. Deus levantando a mão e jurando. Olha que frase, né? Olha como que estava a situação. O próprio Deus jurando. O que Deus jurava, irmão? Ele falava assim, olha, o meu nome vai ser honrado. Irmão, toda afronta ao nome de Deus vai ter um preço. É isso que Deus está falando aqui, tá? As abominações de Jerusalém. Aqui, irmãos, Deus fala sobre 2 prostitutas que se encantaram pelos seus amantes. O nome de uma era Oolá e a outra Oolibá. E aqui, Oolá era Samaria, ou seja, Israel, e Oolibá eram Judá. Então, Deus falando aqui.
Nono ano, capítulo 24, o ano que começou o cerco, a cidade de Jerusalém, e o anúncio de que a cidade será destruída. Aí acontece aqui, irmãos, esse aqui eu vejo que é o capítulo mais triste de Ezequiel. É o capítulo mais triste. Existe aqui primeiro a parábola da panela e a morte da esposa de Ezequiel. O cerco a Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor para destruir a cidade começaram, conforme Ezequiel, neste mesmo dia. Jerusalém era comparada a uma panela suja, que mesmo ficando em fogo ardente, não consegue se limpar. É dura serviço, irmão. O ser humano é difícil mesmo. Tá? Agora aqui, irmãos, no mesmo dia do cerco de Jerusalém, a esposa de Ezequiel, ela é morta. E sabe quem é que mata a esposa de Ezequiel? Deus tira a vida dela. E o texto é tão forte que Deus fala assim, ó, de um só golpe eu vou tirar a vida da sua esposa. E ele fala assim, Ezequiel, não chora. Não entra em luto. Não gema. Não é para você gemer. E Deus, com essa situação, ele estava mostrando a dor que Jerusalém sentiria ao ver todas aquelas pessoas lá serem mortas com a entrada também de Nabucodonosor. Irmãos, vida de profeta não era fácil. Não era fácil. Nono ano, capítulo 25, profecias contra Moabe, Amon e os filisteus. Semelhante a Jeremias, o profeta abre a sua boca contra as nações que oprimiam a Israel, Amon, Moabe, Edom e a Filístia, ou seja, os filisteus. Tá? E aqui, irmãos, é nesse texto do capítulo 26 ao 28 que tem uma referência ao rei de Tiro. E aqui, irmãos, esse rei de Tiro, em um momento, ele é retratado de uma forma que um ser humano não poderia ser retratado. E aqui é uma referência, irmão, não tem como correr disso. É uma referência ao diabo. Tá? Por isso que ele fala aqui que é a lei da dupla referência. Ou seja, mesmo que esteja falando do rei de Tiro, ali também tem uma referência a um acontecido com o Lúcifer, né? Com o diabo. Tá? 10º ano, capítulo 29, do 1 ao 16. Aí acontece aqui várias profecias contra o Egito, e outra profecia contra o Egito, e por aí vai, mano. Não vou ficar aqui nessas profecias, não, porque aqui é só falando que tudo que foi profetizado contra esses reinos aqui, iria acontecer, tá? Ano duodécimo, no duodécimo mês. Nessa época aqui, irmãos, chega um recado para uma das pessoas que escaparam de lá, chegou correndo e contou para Ezequiel: a cidade caiu, a cidade foi tomada. Tá? E aí acontece aqui, irmãos, lá Israel é novamente exortado, e existe uma exortação aqui contra os pastores e as ovelhas infiéis. Aqui era uma referência para pastor de igreja? Não, não era, porque a igreja não tinha nessa época. Tá? E muitos pegam esse texto aqui, irmão, para descer lenha em pastor. Mas mesmo se for para pegar essa referência aqui e trazer para pastor, eles esquecem de um outro texto, que é das ovelhas gordas que maltratavam as ovelhas fracas. Então, do mesmo jeito, irmão, que tem chicote contra pastor, tem chicote contra a ovelha também, ovelha rebelde. Tá? Então, vamos pegar o texto aí, já que quer interpretar ali e trazer e colocar para os dias atuais, coloca então sobre pastores que realmente, irmão, existe pastor que não dá exemplo? Sim, com toda certeza. Tem muitos mesmo. Mas também existe ovelhas, irmãos, que é só a graça de Deus. Né? Só a graça de Deus. 12º ano, né, o juízo maior sobre o Monte Seir.
Nós não vamos falar nada aqui, mas só um ponto interessante aqui é sobre a questão do atalaia. Aqui vai falar muito sobre o atalaia. O que era o atalaia? Ele ficava numa torre, olhando o horizonte. Quando ele via qualquer sinal, seja de coisas boas ou coisas ruins, ele gritava para as pessoas se prepararem. Assim também, irmãos, o atalaia, a igreja, nos dias atuais, aí sim, nós podemos usar também como exemplo. Nós somos atalaia de Deus para avisar sobre o perigo. A igreja não está aqui, irmão, não é só para pegar bênção, não. É para pegar também, irmãos, que tem coisas ruins vindo por aí, tá? Vai falar sobre os edomitas aqui. 12º ano. Aqui, irmãos, é onde eu falei que é o texto mais difícil de se interpretar. É sobre a questão de Gog e Magog e as últimas coisas que irão ainda acontecer, tá? Gog e Magog aqui, ele também é citado lá em Apocalipse. Só que lá em Apocalipse, fala, se eu não me engano, fala Gog de Magog, tá? Mas é uma referência. Aí agora entra a questão aqui. É a Rússia? Porque existe um texto aí, né, no hebraico, onde fala Rus. Aí muita gente pega essa palavra Rus e coloca como Rússia. E a Rússia, realmente, Gog e Magog, vem do norte. Vem do norte. Mas quando se fala do norte, pode ser um norte mais à direita também. E se for mais à direita, tem um outro que é mais perigoso hoje do que a Rússia. Quem é? A China. E a Rússia, irmãos, ela demonstrou até agora que ela está com medo de entrar num país que é muito menor do que, né, é um país insignificante, a Ucrânia. Insignificante. Está pensando 2 vezes antes de entrar e tentar tomar aquilo ali. E a Rússia não é mais esse urso como era tipificada, não. Como era antes. E quando era a União Soviética. Tá? Então, irmãos, existe um Gog e Magog aí que pode ser pior do que a Rússia. É a China. A China, irmãos, é uma preocupação para o mundo inteiro hoje. A Rússia deixou de ser preocupação. Tá? 25º ano, é o último slide aqui, capítulo 40, versículo 48, a visão do templo. E aqui, irmãos, existe uma referência sobre o templo. Qual templo? É o templo que Herodes, que Esdras iria fazer depois da destruição do templo que Ezequiel vivia nessa época? Não. Esse templo aqui é um templo que vai ser construído ainda. Alguns falam que é o templo do anticristo. Não é. Tá? Esse templo aqui é o templo do milênio. É o templo do milênio. E Ezequiel dá todas as especificações desse templo. E aí, irmãos, é o que ele diz aqui, ó. É uma visão do templo que Ezequiel descreve em detalhes e são considerados os 8 capítulos mais difíceis de serem entendidos de toda a Bíblia Sagrada. Tá? E aí nós temos os sacerdotes do novo santuário, eles vão ser da linhagem de Zadok e não de Abiatar. Vai falar sobre a divisão das terras, isso tudo, irmãos, no milênio. Deveres gerais dos líderes, no milênio. Ofertas, como serão as ofertas também, no milênio. Tá? E aí vai acontecer aqui um fato interessante, é o fato das águas purificadoras. E é pregado muito na igreja aqui sobre essas águas purificadoras. Águas que davam nos artelhos, água que davam nos joelhos, água que davam nos lombos, né? E águas, irmãos, que davam para atravessar somente a nado, de tão profundas que eram. Isso também, irmãos, essa profecia, apesar da gente usar sobre a questão do Espírito Santo, da infusão ao Espírito Santo,
essa profecia também, na sua literalidade, vai ainda se cumprir, tá? E essas águas, irmãos, vão sair desse templo, debaixo desse templo, e vão descer e vai tornar o Mar Morto em água saudável. Vai purificar o Mar Morto. É o que diz o texto, tá? E isso vai acontecer quando? No milênio, tá? E aí traça-se os limites das tribos. Todas as tribos de Israel vão ter divisões também no milênio e por aí vai. Então, irmãos, é um resumo do livro de Ezequiel, tá? No mais, irmãos, leiam essa apostila, não deixe de ler. Toda vez que você chegar em Ezequiel, vai ler o livro de Ezequiel, leia acompanhando essa apostila. Eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com tudo que vai aparecer aí, tá bom? Deixa eu passar aqui só esses slides aqui, irmãos. Nesse lugar aqui, ó, Tel Aviv, nesse caso aqui, ficava aonde está a seta, tá? Tel Aviv. O rio Eufrates era aquela lista maior ali, acima é o rio Tigre, e o rio Quebar, olha lá, Quebar River, rio Quebar, ficava ali onde está aquele pontinho. Era aí, nesse local que Ezequiel morava. Aqui nós temos Ezequiel comendo o rolo que Deus mandou para ele. Aqui é a maquete que Deus mandou ele fazer. Aqui é as águas purificadoras, aonde aquele ser manda Ezequiel entrar nas águas, né, e até lá na frente ele começar a nadar. E aqui nós temos os passo a passo, né, daquele famoso texto lá, né, pastor? O senhor não estava aqui não? Ezequiel 5, onde foi citado, né? E olha o jeito que então o obreiro teria que ficar. Desse jeito aí, ó. É desse jeito aí. Então, irmãos, e tem um outro aqui, ó, só para encerrar. Essas duas varas aqui, ó. Deus manda ele pegar duas varas e ir para o meio do povo e juntar essas varas. O que ele estava querendo dizer com isso? Que o reino de Israel, o norte, e o reino de Judá, a tribo do sul, o reino do sul, iriam se unir novamente. Tá? Hoje, só existe um Israel, irmãos. Sabia disso? Só existe um Israel. Lá não existe tribos, mas só existe um Israel. É porque as tribos se perderam, mas eles fazem questão de tentar lembrar a sua genealogia. Não, aí nós não falamos sobre isso, irmão. Deus manda ele, não manda comer as fezes, não. Manda ele cozinhar, fazer comida com fezes humanas. Aí, irmãos, ele fica tão enojado daquilo, que ele fala, Senhor, não tem como ser fezes de animais. Aí Deus fala, então faz com fezes de animais. Mas isso, mostrando o quê? O cerco de Jerusalém, o sítio de Jerusalém, 2 anos, irmãos, de sítio, onde as pessoas estavam comendo, cozinhando com fezes de animais e fezes humanas também, tá? E cumpriu isso à risca. A comida, ele cozinha e come. Acende o fogo. A comida ele tinha que fazer acendida com fezes humanas, tá? Exatamente, era o esterco, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.